Uma pergunta comum agora nesse início de aula é: qual é a melhor mochila para comprar para o meu filho? Como carregar, se eu uso a mochila com rodinhas ou uso a mochila ao ombro, presa ao ombro? Na realidade, existem alguns pontos que você precisa observar. Primeiro, qual que é o trajeto que você vai fazer com o seu filho? Isto é, se tiver muitas escadas, é melhor uma mochila que ele leve no ombro, porque a mochila de rodinha ela não é legal para um ambiente com muitos desníveis. E também a idade da criança e assim por diante. Eu vou dar umas dicas de como comprar uma mochila, né? Quais são os pontos a ser observados? Primeira coisa, a mochila não é pela marca, mas a mochila tem alguns pontos que você deve observar. Primeiro, as alças grossas, elas são melhores, porque elas distribuem a força melhor no ombro, não machuca. Se a alça for acolchoada, melhor ainda. Sempre a mochila com duas alças. Existem umas mochilas de apoio unilateral que não são legais, tá? Então, a mochila com duas alças acolchoadas. Pontos importantes. Se a mochila tiver vários compartimentos, isso é melhor, porque você consegue distribuir o peso dentro dela. Um acolchoamento mais rígido na parte das costas, onde vai ficar junto ao corpo do seu filho. Então, quando nós posicionarmos a mochila ela deve ser posicionada e as alças reguladas de modo que ela finalize no início da região lombar. Então, o término da mochila é o início da região lombar. Se ela ficar muito alta, incomoda, e se ficar muito baixa, ela começa a bater no bumbum e incomoda a criança. Outro ponto importante, distribuição dos livros. Você tem que orientar o seu filho, primeiro, a levar só o material necessário, não ficar deixando o material da semana todo dentro da mochila. Os livros mais pesados, eles devem ser colocados na parte mais funda da mochila, junto ao corpo da criança. Então, os livros mais pesados na parte mais funda e os livros mais leves você pode colocar na parte da frente. Então, nessa região, os livros mais leves ou, eventualmente, os materiais mais leves. Então, sempre o material mais pesado na parte fica junto ao corpo e os materiais mais leves na parte mais distante ao corpo. Esses são pontos importantes. Se o seu filho fizer isso, isso já é o suficiente para ele não se queixar muito de incômodo. A garotada adora carregar a mochila com um único lado. Isso, claro, não é o ideal. Se a mochila for muito pesada, ele vai chegar reclamando de dor no ombro, de dor no braço. Então, são regras básicas de uso de mochila. Eu acho que você deve orientar o seu filho a usar corretamente e sempre distribuir o material de forma adequada dentro da mochila.